um semestre que foi muito produtivo. Então, a ideia de hoje é a gente pensar nos próximos passos e no próximo semestre, para realmente pensarmos nos produtos que a gente tinha conversado já no início do ano, de pesquisa mesmo. A gente vai apresentar, então, esse novo calendário e começar a organização. E aí, hoje a gente também vai contar com o professor Danilo e com a professora Laura, justamente para fazer essa divisão e para falarmos um pouco sobre a aplicação da LGPD até o momento e como realmente a lei já está sendo utilizada pelos tribunais e por que então esses novos produtos são tão importantes. Aí, Danilo, se você quiser já fazer a fala inicial e aí depois a gente passa para a apresentação do calendário, o que você acha? Eu acho que era melhor... A Laura está entrando? Tá, Era melhor ela apresentar, porque o que eu vou dar é um comentário sobre jurisprudência, já apontando os pontos que vão ser mais relevantes, né? Mas, de uma forma geral, o que a Laura vai fazer agora é apresentar os parâmetros que a gente vai seguir para a pesquisa e os produtos que esperamos que isso aí gere como resultado do trabalho que vai ser efetivado no segundo semestre. Deixa eu ver se a Laura está entrando aqui. Senão eu começo. Senão eu começo. Também colocando aqui a apresentação, para adiantar. Então, gente, como eu já falei, hoje é o nosso último encontro do semestre. A gente teve alguns encontros ao longo do semestre que a gente discutiu uma bibliografia básica e acabamos trazendo várias outras bibliografias. Então, a ideia foi a gente ter um panorama geral do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e toda essa arquitetura de proteção de dados que agora foi adotada pelo Brasil. Para isso, a gente trouxe alguns temas já pré-definidos e também tivemos o nosso último encontro, que foi o simpósio sobre a realização de pesquisa empírica, já trazendo essa motivação para a pesquisa realmente que a gente quer conduzir a partir de agora. Pensando em como foi produtivo todos esses encontros, todos esses debates, as relatorias, a gente vai deixar todo o material disponibilizado na plataforma Open Class e também vamos deixar num drive com toda a bibliografia básica, as apresentações dos relatores, que também foram muito legais, e também as bibliografias que a gente discutiu, para sempre ter esse material de consulta, inclusive na realização agora da pesquisa que a gente pretende fazer em seguida. Então, a gente definiu alguns temas que provavelmente vão ser temas que a gente vai tratar, né, nessa escrita dos artigos, e que, então, a gente já tem essa bibliografia básica, mas a ideia é complementar ao longo desse segundo semestre. Mas, então, pensando agora no que a gente pretende produzir como um entregável mesmo de todo esse nosso esforço dos encontros e pesquisas, e agora dar uma aplicação prática realmente para tudo isso que foi discutido. A gente pensou em 3 produtos super interconectados, que a gente já tinha falado um pouco no início do ano, e agora a gente pensou em um calendário e uma forma de divisão de tarefas. O primeiro produto seria justamente o levantamento jurisprudencial. Como a ideia do grupo é fazer o acompanhamento de como a LGPD está sendo aplicada nos tribunais, a gente precisa ter essa pesquisa realmente empírica, quantitativa, de todas as decisões que os tribunais estão produzindo. Então, esse vai ser o primeiro passo do nosso trabalho, e que a gente vai explicar um pouco melhor como a gente pensou em fazer. E depois desse produto, e tendo todas essas decisões mapeadas, a gente pensou em 2 subprodutos. A coletânea de artigos, que podem ser artigos já direcionados para algum desses temas que a gente discutiu, artigos mais acadêmicos, comentários dessas decisões que a gente achar mais interessantes, até fazer, às vezes, um comentário da falta de decisões sobre determinado tema. Então, como a gente já está aplicando a LGPD sem ainda nem ter definido algumas decisões, uma jurisprudência sobre o que vai estar realmente abarcado pela LGPD, como vai ser definido esse âmbito de exclusão. Então, são muitas as possibilidades dessa coletânea de artigos. E, além disso,
a partir do levantamento jurisprudencial, a gente também quer fazer quase que uma LGPD comentada, trazendo as decisões relacionadas com cada um dos artigos, porque assim a gente vai ter um super material de consulta e entender um pouco melhor quais são os pontos que há divergência entre os tribunais e quais artigos já estão sendo tratados. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai estar numa discussão muito introdutória, muito inicial, e, na verdade, a gente já está falando de responsabilização civil. Então, ter tudo isso mapeado parece que vai ser muito interessante. E, então, falando um pouco desse processo do levantamento jurisprudencial, como a gente pensou em fazer? Nós temos um grupo muito qualificado de pesquisadores e bastante grande, né? Então, a gente quer dividir o trabalho para que não seja muito maçante para ninguém. E então, a gente pensou em fazer uma divisão em subgrupos, com aproximadamente 7 participantes, para a gente mapear as decisões dos TJs de pequeno, médio e grande porte. Essa é a divisão que o CNJ apresenta, que a professora Carolina, inclusive, trouxe como uma possibilidade para a gente fazer essa divisão de pesquisa jurisprudencial no último encontro. Além disso, também olhar os tribunais regionais federais, os tribunais superiores e a justiça trabalhista. Ou seja, fazer um levantamento jurisprudencial bem completo para que todo mundo possa ter seu interesse abarcado e a gente realmente ter um entendimento do que está sendo decidido em cada uma dessas áreas. Então, esse levantamento vai gerar tabelas que já vão ser um material muito interessante para a gente trabalhar em qualquer pesquisa, e esse material vai ser acessado por todos nós, e essas tabelas vão servir de insumo para os demais produtos. Ao final, eu depois apresento a tabela e a gente pode passar pelos pontos que a gente vai levantar. Mas a ideia nessa tabela é ter o processo, ter um resumo da decisão, identificar quais artigos da LGPD são mencionados, entender se é uma ação coletiva, se não é, se teve decisão monocrática ou uma tutela antecipada, realmente fazer um pequeno resumo daquela decisão jurisprudencial para depois a gente conseguir trabalhar nos outros subprodutos. Aí, além disso, a gente pensou nesse material, que é a LGPD nos tribunais. Ah, pronto, a Laura entrou. Olá, Luísa. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, estava com dificuldade de conexão, tive que me conectar aqui com 4G, mas está funcionando. Ai, que bom. Eu comecei a apresentação, aí se você quiser continuar, professora. Excelente, não, perfeito, acho que eu posso continuar daqui, acho que esse é um ponto bacana. Bom, pessoal, primeiro bom dia a todos, prazer revê-los, muito bom ver aqui colegas, amigos, os pesquisadores. Acho que a gente teve um primeiro, né, um semestre aí bem ativo, com bastante discussão, e nós preparamos aí, confesso que passamos as últimas semanas aí quebrando bastante a cabeça para trazer essa apresentação para vocês, que a Isa já trouxe, todos nós aqui do CEDIS, e basicamente eu queria muito apresentar esse produto, então eu cheguei acho que bem na hora certinha, que seria um produto, então, do nosso grupo de pesquisa, né, de todo o IDP Privacy Lab, que seria exatamente um levantamento da jurisprudência baseado na própria, tendo como, digamos, buscando como sistematização a própria LGPD, ou seja, os seus dispositivos. A nossa proposta se inspira nessa, acho que muitos de vocês já devem conhecer, nesse site do Supremo, a Constituição e o Supremo, que né, a gente tem todos os artigos da Constituição e a jurisprudência constitucional organizada a partir dos dispositivos da Constituição. Então, o que a gente queria propor para todos é que nós fizéssemos, então, um levantamento da jurisprudência. À luz, inclusive, já pensamos essa metodologia, né, que a Isabela aqui apresentou. Inclusive, consolidamos toda essa metodologia à luz do que a professora Carolina nos trouxe na última oficina. Então, e a ideia é que um dos produtos fosse exatamente um site em que fosse fácil pesquisar, a partir dos dispositivos da LGPD, o que já existe de jurisprudência sobre ele. Então, é interessante porque a gente tem várias formas
de você sistematizar a jurisprudência, e aqui a nossa proposta é que talvez, a partir do próprio texto da lei, seja uma forma mais interessante, inclusive, para a gente buscar. Quem estiver estudando, por exemplo, o conceito de dado pessoal, né? Exclusões do âmbito de aplicação, olhar o artigo 4º, direitos, etc. e tal, o pesquisador ou a pessoa interessada, o operador de direito, vai direto naquele dispositivo e busca a jurisprudência. Então, a proposta, esse seria o primeiro produto. Nós pensamos em algo que seja possível, inclusive, que possa ficar pronto no aniversário da LGPD, aí 1 ano da sua vigência, então que fosse em setembro. Então, por isso a gente vai apresentar aqui a proposta de cronograma. E esse seria o primeiro produto. O segundo vem logo depois, Isa, só para... Perfeito. E o segundo, pessoal, seria já uma coletânea de artigos, essa que a gente já vem conversando também desde o começo. A partir do levantamento jurisprudencial, cada um de nós, cada um de vocês, então, poderia escolher um tema que tenha achado interessante sobre essa jurisprudência, seja a análise coletiva, seja... poderia ser até uma análise, olha, sobre esse tema não há nenhuma jurisprudência, por que será? Então, é uma análise doutrinária à luz dos achados jurisprudenciais. E pode ser também pegar uma decisão única e comentá-la, né? Então, essa coletânea de artigos também que a gente já vem falando desde o começo, a gente também gostaria de tê-la até o fim do ano, a partir desse trabalho. E pode passar, por gentileza, Isa? Perfeito. Aqui a gente tem uma proposta de calendário para passar para vocês. Nós pensamos que se nós nos dividirmos naqueles subgrupos, da forma que a Isabela mostrou, nós poderíamos já, eventualmente, nos dividir hoje ainda, ou essa semana, né? Nessa semana, cada um coloca o seu nome naquele grupo que tiver mais interesse. Nós, do CEDIS, vamos também nos dividimos de forma a coordenar cada um dos grupos para que a gente possa ir ajudando. Eu acho que o ponto mais sensível é que a gente tenha pelo menos uma pessoa para cada tribunal, ao fim e ao cabo, esse seria o ideal. Não sei se a gente tem tantos pesquisadores assim, mas esse seria o ideal. E nós vamos ajudando, inclusive, para tentar uniformizar na classificação. A gente sabe que preencher esse tipo de tabela, quando a gente está coletando o material, sempre pode surgir dúvidas, e aí a coordenação serviria para isso. E depois, é claro, nós, inclusive, também como coordenadores do CEDIS, a gente vai se reunir tentando sempre essa uniformização. Acho que esse seria o grande mérito do trabalho. A gente tem aqui uma proposta que cada um dos grupos, ou seja, tribunais de pequeno porte, lembrando que aquela divisão foi uma divisão que a professora Carolina sugeriu, né? Tribunais de pequeno porte, médio porte, grande porte, tribunais superiores, TRFs, e nós também pensamos em trabalhista, né, numa justiça especial do trabalho. E pensando nisso, nós estamos propondo, então, um workshop só do IDP Privacy Lab, composto por 2 dias, para que cada um dos grupos apresente os seus principais achados. Então, pode ser, olha, encontramos pouca jurisprudência sobre tal assunto, bastante sobre esse assunto. Pode ser uma análise, inclusive, qualitativa, olha, há um equívoco na aplicação desse conceito, ou a jurisprudência acertou nesse conceito. Então, é uma análise realmente doutrinária, dogmática, dessas decisões. Ou quantitativa, a depender do que a gente for encontrar, é claro. Então, estamos propondo duas reuniões de apresentação, já que somos ao todo 6, né? Então, seriam 6 subgrupos. Poderíamos falar 3 grupos apresentam no dia 16 de agosto, outros 3 no dia 30 de agosto. E, com isso, nós conseguiríamos, com todas essas tabelas preenchidas e também com esses achados apresentados, nós conseguiríamos, o que está sendo chamado aqui de LGPD comentada, na verdade, seria esse LGPD e os tribunais. A gente tem que achar um nome, mas seria esse site, precisamos achar um nome bacana, mas seria esse site. A ideia é que a gente consiga entregar em de um ano da LGPD. Claro que é uma tentativa, a gente coloca isso como meta. E, em termos do segundo produto, que é a coletânea, eu acho que a ideia é que o próprio workshop, esse workshop interno,
possa ajudar, porque a gente vai apresentar, né? Cada um de vocês vai apresentar, a gente vai debater, e aí isso pode ser utilizado como um insumo dos artigos que vocês querem escrever. E aqui, então, propomos que um resumo seja mandado até outubro, depois a versão final até novembro, para que a gente possa finalizar entre novembro e dezembro. Espero que tenha ficado claro. Isa, acho que esse era o último slide. Eu passo a palavra aqui, perfeito, para os demais pesquisadores aqui também do CEDI, se alguém mais quiser fazer um comentário. Professor Danilo. Ô, Laura, antes de tudo, e acho que isso vai ser discutido depois com muito detalhe, né? Eu queria, bom, primeiro congratular, a gente está com uma felicidade, uma sorte muito grande de contar com um excelente time de pesquisadores, e a gente acredita que, a partir dessa metodologia, é possível que esse grupo deixe uma verdadeira marca, deixe realmente um instrumento que sirva não só para nós próprios, mas para o desenvolvimento da cultura jurídica em relação ao LGPD no Brasil. Então, o que nós vislumbramos, a gente vai passar depois os quesitos, os itens a serem observados na pesquisa jurisprudencial, que mais de tudo que nós queremos é que, a partir desse trabalho, nós tenhamos uma fonte de pesquisa, mas também uma espécie de um testemunho de como a LGPD vai ser implementada na prática dos tribunais, como esses conceitos vão se degladiar com pressuposições, com algumas ideias pré-concebidas, que é efetivamente o que a gente vem observando nessa primeira leva, ainda preliminar, digamos, talvez, de jurisprudência em relação à LGPD. A gente pode identificar, em algumas delas, por exemplo, bom, eventualmente vocês discutiram algumas, tenho muitas em mente, mas, por exemplo, em um caso que foi dos primeiros relacionados diretamente à LGPD, uma ação proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal Territórios, né, pelo seu, como chama, Unidade Especial de Proteção de Dados de Inteligência Artificial, contra a Serasa, em relação a alguns serviços que a Serasa ofereceria. A alegação inicial foi de que Serasa venderia dados pessoais em vários serviços, especificamente chamado lista online e prospecção de clientes. Houve a liminar, inicialmente não foi concedida, depois o sede de agravo foi, e recentemente houve uma decisão de mérito no sentido de condenar a ré e mantendo a suspensão do fornecimento desse serviço. Mas o que interessa aqui agora, bom, isso são todos pontos do item processual que vão ser devidamente presentes, mas o que a gente gostaria de deixar muito claro que o que mais nos interessa em termos de verificação da introjeção das culturas jurídicas da LGPD é que a gente possa, a partir desse traçamento, não somente ticar, verificar quais são os casos, às vezes qual é o montante indenizatório, assim, né? Mas também de que forma os conceitos, princípios e ferramentas da LGPD vão sendo tratados, e a gente pode até fazer uma avaliação se vêm sendo devidamente tratados ou não. Por exemplo, nesse caso, NPD-FT versus Serasa, verificamos que há uma discussão em sede de cabimento, legítimo interesse, versus o consentimento, uma eventual contraposição entre ambos, e talvez, isso aqui já é talvez uma interpretação minha, mas muitos de vocês poderiam até, lendo os autos, identificar que isso está claro lá, identificando o princípio da autodeterminação informacional diretamente com a ideia do consentimento. Até em alguns momentos, em alguns votos, se fala que o consentimento é o momento onde a autodeterminação informacional se coloca, o que talvez não seja exatamente o que se pretendeu com o LGPD, o conteúdo nem sequer desse princípio, mas são os termos os quais esse processo vem se desenvolvendo. Então, é muito importante também que a gente tenha em mente não somente o sucesso, o êxito da jurisprudência, mas sim que nós possamos identificar de que forma está sendo feita uma contribuição efetiva para
para a jurisprudência, enfim, para a aplicação prática dos conceitos doutrinários da LGPD. Ainda mais levando-se em conta que fora do âmago jurisprudencial, que é uma lei extremamente jovem, nova, com vários conceitos novos, e que, naturalmente, muitos conceitos vão ser lidos, aplicados, interpretados de uma forma talvez um pouco destoante da sua intenção originária, e que, bom, não que não seja um movimento interessante a criatividade na jurisprudência, no sentido de adequar, mas o que acontece é que, se não houver uma organicidade, uma sistemática, né, nessa interpretação, pode muito provavelmente haver, em determinado momento, algum conflito causado entre âmbito da aplicação de conceitos que eventualmente são antagônicos ou se sobreponham, enfim, essa harmonização também vai ser muito importante. Outro caso que nós podemos colocar aqui no paradigmático, talvez você já deve ter ouvido falar, muitos de vocês, o recente decisão do TJ de São Paulo, em relação a uma lei estadual. Na verdade, a decisão não foi diretamente em face da LGPD, mas foi em face de uma lei estadual de São Paulo, lei 17.301, que obriga as farmácias a fixarem cartazes afirmando pela inexigibilidade do CPF para concessão de descontos e medicamentos, sem que tenha sido fornecida a devida informação sobre os pontos. Aqui tem outras coisas a se levar em conta. Isso claro, uma lei estadual é fora toda a discussão entre competência normativa de entes estaduais e municipais em relação ao LGPD, até o objeto de uma proposta de emenda à Constituição. Aqui, no caso, o tribunal, em sede liminar, ao reconhecer a validade da lei contra a Abrafarma, que procurava, se colocou contra a obrigatoriedade da fixação do cartaz, reconheceu que não havia propriamente nenhum tipo de descompasso ou inovação da lei estadual, que havia, de certa forma, uma funcionalização do dever de informação. E aqui uma coisa importante. Na LGPD, nós temos, apesar de estarmos fazendo um trabalho sobre a LGPD, isso vai ficar claro até quando vocês verem a tabela que nós preparamos, não nos parece satisfatório nem aconselhável ser estrito em fechar o campo de aplicação de estudo desse nosso trabalho à LGPD, ainda mais numa área em que a própria lei acena a outras normativas, especifica que a Autoridade Nacional da Proteção de Dados vai se articular, vai se compor com organismos regulatórios, outras autoridades administrativas, que seja, e há, de certa forma, uma riqueza que no Brasil é até um pouco sui generis em relação à articulação da própria LGPD com outros instrumentos normativos, principalmente em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, é mencionado diretamente na decisão liminar de São Paulo. Quando fala em direito à informação, o magistrado menciona não diretamente os artigos da LGPD, né, artigo 9 sobre informação, etc., mas sim o Código de Defesa do Consumidor, e faz um aceno somente geral à proteção de dados. Então, são também temas em relação ao âmbito da aplicação e a necessidade que nós vamos ter, eventualmente, também de reconhecer e catalogar outras normativas que funcionam como fundamento. Mas é claro que todas essas normativas, de alguma forma, elas vão ressoar diretamente com o Instituto de Proteção de Dados e, quando não, diretamente com normas suplementares. Então, nessa metodologia que nós vamos apresentar, vão estar apresentados esses pontos, e o que eu queria ressaltar é que, além do formalismo, que é, claro, necessário para que a gente identifique as situações em que a proteção de dados está sendo aplicada e como, vai ser muito importante que nós façamos também esse trabalho que inclui a nossa responsabilidade em fazer também um esboço de análise crítica, no sentido de procurar pela melhor aplicação, ou pelo que nós julguemos a mais adequada por institutos e princípios da LGPD. Aqui eu passo de volta a palavra. Essa é Laura, Isabela, alguém mais quer comentar? Obrigada, Danilo. Eu acho que a gente tem uma pergunta, era do Alisson.
Bom dia, colegas. Bom dia, professores. Eu tenho 2 questionamentos. Um questionamento de ordem prática sobre os artigos e outro questionamento sobre um ponto que o professor Danilo falou. O questionamento de ordem prática sobre os artigos é saber se os artigos vão poder ser desenvolvidos em coautoria, com outros colegas daqui. Eu já andei conversando com alguns colegas que, enfim, já conhecia, e alguns são meus colegas no mestrado aqui do DP também, e aí surgiu a proposta, se for possível, vamos escrever o artigo em conjunto. Eu acho que seria interessante, um trabalho interessante, então eu queria saber se isso vai ser possível, quantos vão, as limitações, enfim. E uma pergunta aí com base no que o professor Danilo falou, é a questão de que, já que nós vamos entrar para analisar esse ambiente normativo, não só jurisprudencial, mas também normativo, nós também vamos ter escopo das produções da NPD, por exemplo, aquele guia de orientação aquele guia interpretativo para agentes de tratamento e outros que venham a ser lançados? Vamos lá, Alisson. Ótimas perguntas. A primeira, sem dúvida nenhuma, a coautoria ela é possível, sem nenhum problema. Eu, inclusive, não limitaria a questão dos coautores, tá? Hoje, acho que a gente só vai avaliar qual que vai ser a melhor forma de encaminhar essa publicação. E isso já estou vendo internamente aqui no IDP, qual que vai ser a melhor forma. A gente tem algumas opções. A gente pode ser um e-book, né, do próprio IDP Privacy Lab, e aí isso é simples, a gente pode fazer isso. E a outra questão seria via revista. A gente também tem uma revista que acabou de ser lançada, acho que é a IDP Law Review. Eu posso ver se existe alguma possibilidade de a gente fazer algum dossiê especial nessa revista. Mas, a princípio, não teríamos limites de coautoria. Tá? E aí, em relação à sua segunda pergunta, se a gente usaria os normativos da NPD. Eu entendo que a gente pode utilizá-los para fazer uma análise. A gente não vai analisar o normativo, né? O nosso objetivo aqui é analisar a jurisprudência, ou seja, quem está aplicando, como o judiciário está aplicando a LGPD na ponta. Esse é o objetivo da pesquisa. E aí eu acho que vale, sim, entrar com essas interpretações da NPD como subsídio, dizendo, olha, a gente tem essa interpretação da NPD sobre, por exemplo, controlador e operador, né? Essa saiu agora bem recentemente. E a gente pode, inclusive, utilizá-la para ver em que medida o judiciário está aplicando ou não está aplicando um conceito próximo disso. Então, eu entendo que ela vai ser utilizada como um parâmetro, de fato, né? Não como um objeto de análise. Tá claro, né? Tá sim, muito obrigado. Perfeito. Eu vi que a gente tinha algumas mãos levantadas. Só não estou conseguindo ver aqui. O Braulio, pode falar, Braulio. Bom dia a todos. Braulio, tudo bem? Tudo bem, Laura, tudo bem. Eu não vi nos slides a data lá para os tribunais do trabalho. Isso me interessa diretamente, o prazo lá. Foi erro meu, faltou atualizar, mas eu acho que a gente pode fazer ele no dia 16 e os tribunais de justiça todos no dia 30. 16 de agosto. Porque a gente consegue ter 3, não é isso, Isa? Não? São 6. Ah, tá. Inclusive o TST ou o TST fica junto com os superiores? Isso a gente pode conversar com vocês. Eu acho que eu pensei que o ideal seria a gente analisar toda a justiça do trabalho conjuntamente. O que você acha? Tudo bem. Não, faz apenas sentido, só para saber, eu não sei quantos aqui vão se interessar em pesquisar a justiça do trabalho, né? Mas no meu caso eu não tenho nem o que discutir. Eu vou ficar nisso. Eu só tenho que depois ver de que maneira a melhor maneira de trabalhar isso, né? Se com um artigo específico, ou analisando, eu acho que nós vamos ter, embora o impacto na minha avaliação seja muito grande, eu não sei se temos jurisprudência suficiente para analisar e se não vai valer a pena escrever, pegar uma decisão e analisar, ou fazer uma análise, enfim, aí são talvez 3 possibilidades, né? O que já tem,
o que já tem no total, um caso específico ou uma visão de como poderia ser, né? Então, isso é o que vai ter que analisar. Lembrando, pessoal, que o objetivo dessa pesquisa, inicialmente, é pesquisar, desenvolver um observatório, né? Nós temos como objetivo desenvolver ao longo dos próximos anos, próximo ano, a continuidade desse projeto. Então, agora, embora não tenhamos tanta jurisprudência, a partir do ano que vem a gente vai ter mais e mais, e cada vez mais teremos mais material para poder analisar. Tá. Eu tenho uma última... Obrigado, Ruth. Tem uma pergunta final, que é o seguinte. Vocês no IDP desenvolveram ou têm alguma intenção de desenvolver algum tipo de solução de tecnologia, um algoritmo que consiga identificar os elementos da LGPD dentro de um acórdão? Entendeu? Entendi, Braulio. Nós não temos... Entendi seu ponto. Nós não... Pode falar. Eu acho que a gente deveria discutir isso para facilitar o trabalho, porque não é uma coisa simples. Não agora, como a Ruth falou, agora a gente tem pouco, a gente consegue pegar, mas daqui a pouco isso aumenta. Se você não estiver preparado para fazer uma leitura e aqui está citando a lei, aí você vai lá e olha se tem alguma relação. Mas eu não sei se vocês estão pensando nisso, acho que a gente deveria pensar nisso logo. Eu me disponho a ajudar nesse trabalho. Sua ideia é bem interessante. E a gente tem no time do IDP um grupo de desenvolvedores, de pessoas que podem nos ajudar, inclusive aceitamos sugestões e pessoas que possam colaborar nisso. É bem interessante a ideia. Achei fantástica também. O que vamos precisar da sua ajuda, sim, Braulio. A gente coloca o pessoal que a Ruth colocou, a gente pode até fazer uma equipezinha para começar a pensar nisso. O que a gente achou interessante é que a gente pudesse ter esse retrato de um ano, né? Acho que isso é algo que fica, inclusive, para a história, para que a gente possa enxergar, olha, tem decisão, não tem? Só sobre alguns poucos artigos da lei ou sobre todos, né? Então, acho que isso vai ser um retrato bacana. Eu estava até conversando com a Estela há pouco, e a gente tem, acho que todos nós que estamos trabalhando com isso, nós todos temos alguma sensação sobre como está sendo aplicada a lei, mas ninguém tem exatamente, né, ainda com uma base científica, essa análise. Então, a ideia é que a gente possa correr e fazer essa análise, por isso que esse prazo apertadinho, mas achei maravilhosa a sua sugestão para a gente pensar nos próximos anos, né? Acho muito legal. Já temos até a Flávia aqui, que disse que está super interessada em fazer parte, né, dessa pesquisa. Flávia, então, a gente conta com você aí, nessa equipe. Acho que agora a gente pode apresentar a tabela. Carolina quer falar. Carolina Carvalho. Pode falar. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria só dar uma sugestão sobre uma possível parceria com o CNJ, porque eles abrem até a possibilidade de incluir no sistema de tabela unificada o tema por assunto. Acho que seria muito efetivo para os pesquisadores e até para poder os tribunais terem essa medição das decisões voltadas para o tema da LGPD. E aí, com isso, posteriormente, ficaria mais fácil para conseguir filtrar as decisões. Carolina, em relação a esse ponto, né, nós trabalhamos, eu, Danilo, inclusive o Braulio também esteve num dos grupos de trabalho, já no CNJ foram 2 grupos de trabalho discutindo isso. E, inclusive, nesse segundo grupo de trabalho, chegou-se a essa determinação, tem uma recomendação, eu até vou recuperar qual que determina essa inclusão, né, ou recomenda, na verdade, essa inclusão pelos tribunais. Eu recupero aqui rapidamente. Então, eu só não sei, e o prazo da recomendação em tese até já passou, mas eu não sei qual o prazo que todos os tribunais vão levar para fazer isso, né? Mas, a princípio, isso está em encaminhamento, isso já foi encaminhado e a gente pode eventualmente avaliar se foi suficiente, se outros termos precisam ser incluídos. Mas eu vou recuperar aqui e aí depois eu até mando o link aqui da resolução. Joia. Tá.
Professora, você quer passar pela tabela? Pode apresentar, Isa, por gentileza. Beleza. Essa foi a tabela que a gente pensou para fazer esse levantamento jurisprudencial. Então, seriam 6 tabelas com algumas abas, né? Então, essa daqui são dos tribunais superiores, que tem STF e STJ. Então, seria algo bem simples para a gente conseguir alimentar esses outros subprodutos de forma muito eficiente. Eu teria o número do processo, o ano, o eixo temático para consulta interna mesmo. Então, se tem relação com o direito do consumidor, se tem relação com responsabilidade civil. Aqui que é o ponto mais importante para a LGPD nos tribunais, que seria a decisão se relaciona com qual dispositivo da LGPD, fazer uma descrição bem detalhada, né, do artigo X, Y e Z. Em seguida, se algum outro marco legal é aplicado e qual é esse, para a gente conseguir até observar qualquer interação com matérias específicas, com o Marco Civil da Internet. E algumas questões agora bem do processo mesmo. Se é ação coletiva, qual é o polo passivo, qual é o setor que está sendo processado, se houve concessão de tutela provisória e qual a medida aplicada, se houve decisão condenatória ou confirmação de decisão condenatória, para a gente entender realmente qual é o momento processual, se houve algum dano definido, tanto patrimonial quanto extra-patrimonial, isso vai ser super interessante na parte de responsabilidade civil. Um resumo da decisão, que vai ser o que vai alimentar a LGPD dos tribunais, essa legislação comentada. Alguns destaques e comentários gerais, até para essa apresentação nos workshops, e o link de acesso à decisão. Então, é algo bem simples para a gente ter realmente acesso às informações de cada um dos processos de uma forma muito sumarizada e acessível, com os pontos principais da decisão. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa tabela proposta? E aí seria a mesma tabela para cada um dos subgrupos. E aí a gente só passaria, assim, pelos tribunais, né? STF, STJ, ou TJDF, TJMG. Afonso levantou a mão. Isabela, era só uma preocupação com relação ao link para a decisão. Se a gente poderia pensar em alguma outra forma de armazenar essa decisão, por uma questão de arquivamento mesmo. A gente pode utilizar um link direto que talvez eu, como advogado, possa ter acesso pelo portal de um determinado tribunal, outra pessoa não consiga, ou então eles mudam o link ali, enfim, mudam a organização do link. Se não seria interessante a gente pensar numa base de dados para a gente alimentar mesmo, até o próprio Drive mesmo, salvando em PDF, alguma coisa do tipo. Eu acho que essa vai ser a melhor solução, se a gente deixar no Drive e aí deixar o link de acesso para o próprio Drive. Porque a gente pode criar no Drive do CEDIS as pastas dos subgrupos, né, Isa? E aí disponibilizar para todos o acesso às pastas de cada subgrupo e vocês vão alimentando ali no Drive. E aí deixa o PDF lá de acesso para sempre, porque realmente podemos ter problema. Perfeito, Afonso. Deixa eu colocar até aqui. Só para a gente não perder. Marcela levantou a mão também? Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Não, eu estava me lembrando, eu tinha tido já uma discussão parecida sobre a questão do machine learning, né, para se desenvolver, e parece que tem uma questão que se pode pegar os APIs que já foram desenvolvidos pelos tribunais para aplicar isso via CNJ ou via os próprios tribunais. Então era só um ponto assim para a gente não deixar passar, porque daqui a pouco pode, enfim, agilizar e ajudar bastante no desenvolvimento aí do machine learning para pesquisa. E depois, eu não sei até, Isabela, se vocês vão ainda explicar um pouco melhor, eu não sei se a gente já tem, assim, palavras-chave definidas, critério, assim, do período, né, que vai englobar a busca, mais nesse sentido. Em relação... Perdão, alguém ia falar? Não? Então tá bom. Em relação ao período, a gente quer fechar realmente a data de hoje como o fim do marco temporal, bem certinho. E as palavras-chave a gente vai enviar internamente
para realmente todo mundo estar bem alinhado. E aí vai ser o que vai também ajudar a alimentar essa parte dos eixos temáticos. Perfeito, obrigada. Luana? Pessoal, bom dia. É uma dúvida bem simples, mas não sei se foi mencionado antes. É que eu estou com meu filho aqui, então às vezes eu posso ter perdido alguma coisa. Em relação às decisões monocráticas, desculpa, né? Luana, Gente, só um segundo. por exemplo, em relação às decisões monocráticas e decisões colegiadas, vai haver alguma diferenciação na nossa tabela? Porque eu estava dando uma olhadinha aqui no STJ, já acho que colegiadas já não há, acho que não teve nenhum, pelo que eu vi aqui, e algumas monocráticas. A gente vai fazer essa diferenciação? Acho que esse é um ponto que a gente também precisa definir, então, né? É porque não deu para me ouvir? Deu para me ouvir? Deu sim, deixa eu... Ah, tá. Luana, vocês estão me ouvindo? Não, eu estou com a internet. Sim, Consegue sim, me escutar? sim. Tá. Uhum. Vamos lá. Em relação a esse ponto, Luana, a gente não tinha feito a diferenciação porque no primeiro momento, acho que você pegou um ponto importante. No primeiro momento, a gente tinha pensado em pegar só os tribunais. E logo a gente percebeu que essa ciente, até uma conversa interna, também foi uma sugestão da Estela, que provavelmente a gente vai ter pouca decisão de tribunais sobre a LGPD, inclusive para que a gente possa ter todos, ou pelo menos muitos dos artigos, né, ter um bom retrato. Então, a partir daí, nós propusemos, então, que a gente faça também uma pesquisa, os mesmos grupos, por exemplo, os grupos que vão pesquisar tribunais de pequeno porte, e aqueles estados, né, que o CNJ classifica dessa forma, a gente vai pesquisar a primeira instância também. Então, acho que é só uma questão de como, não sei se você já tem alguma sugestão de como diferenciar isso na tabela. Realmente a gente não tomou essa decisão, mas é um ótimo ponto que você levantou. Alguma pergunta mais, pessoal? Talvez seja o caso de colocar mais uma coluna na tabela para diferenciar a decisão, colocar a natureza da decisão. Não sei, eu acho que vocês que têm a visão global, né, talvez possam ter uma sugestão melhor. Mas é porque, olhando aqui, eu vi que realmente a gente vai ter muita coisa monocrática, principalmente porque é um tema novo ainda, né? Pois é. Acho que daí que é a importância, né, da gente incluir isso. Perfeito. A gente consegue isso, acho que em poucas horas a gente tomou uma decisão em relação a isso, acho que pode ser uma coluna, mas acho que é uma ótima observação, tem que ficar bem organizado para que a gente possa trabalhar depois essa informação. E eu mandei aqui a resolução, pessoal, do CNJ, que já orienta, na verdade, a primeira foi uma recomendação, mas agora é uma resolução, que já orienta que os tribunais insiram, que alterem as suas tabelas para incluir termos de proteção de dados. Eu encaminhei aqui. E o prazo que a gente tinha estabelecido, a gente vai encaminhar, a ideia é que a gente encaminha, junto com a tabela, as orientações certinhas, assim, com um documento, com todas essas informações também, para que não tenha nenhum um tipo de dúvida, tá? Perfeito. Eu já vou enviar pelo chat o link para divisão dos subgrupos, mas também nesse e-mail e nessa comunicação direitinho a gente vai reenviar. Mas acho que, então, a gente apresentou todas as ideias. Eu queria ouvir de vocês se tem mais algum ponto, alguma dúvida, e falar que a gente vai estar super à disposição para, nesse momento, a gente passar essas informações e dar início ao trabalho para tirar qualquer dúvida adicional. E, por favor, falem com a gente no Telegram, no e-mail, porque a ideia é realmente ser um trabalho de muito sucesso. E eu acho que como cada um dos grupos a gente vai ter uma coordenação, a gente pode, em cada um dos grupos, a gente pensa, acho que cada coordenador pode estabelecer a melhor forma de comunicação, né, Isa? Se vai ser um grupo de WhatsApp, se vai ser por e-mail, para que a gente possa ir acertando as dúvidas que vão surgindo ao longo da pesquisa. A gente tem mais alguma questão, pessoal? Na divisão... Posso falar?
Pode falar. Como Isabela? é que vai dar? Eu só queria saber como é que vai ser feita essa subdivisão. A gente já pode ir preenchendo? Preencher lá? Sim. Isso, a partir do momento que a gente disponibilizar o link, você pode ter acessa, coloca seu nome, telefone, é importante colocar sempre o telefone, tá, gente? Para a gente criar os grupos e vamos dividindo. Quando fechar, procurem entrar num grupo que não está completo, tá? Então, para a gente deixar tudo bem redondinho, para não ter gente demais em um e de menos em outro, enfim. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos criar os subgrupos, né, e adicionar todos. E no interno do grupo, a gente discute o restante das decisões. Eu queria só chamar a atenção aqui para uma questão, Ruth. Eu não estou lembrando aqui exatamente quantos são os tribunais de pequeno porte, de grande porte, de médio porte. Mas o ideal seria que a gente colocasse na tabela a quantidade, porque o ideal seria que a gente tivesse pelo menos o número de pesquisadores equivalente a cada um desses tribunais, para ficar mais... A gente pode colocar isso, Ruth, Isa? Com certeza. Assim que a gente finalizar, eu faço essa atualização. Se eu não me engano, são 15, 12, 5. Laura, 15 desculpa, só uma questão aí para ficar atento. Tribunais de grande porte vão dar mais trabalho. Tá. Eles vão dar mais trabalho. Então, você pega, por exemplo, São Paulo, nem tem o que discutir pelo tamanho que é. Mas aí você tem lá Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, esses, mais São Paulo, esses são muito complexos. Inclusive, é bom vocês avaliarem até a quantidade de gente em cada um deles, né, para você ter uma ideia. Vamos pegar toda a Justiça do Trabalho, ela cabe dentro do TJ de São Paulo ou de Minas. E tem o Rio também. Então, esses são os Big Five. Então, esse vão dar muito mais trabalho. Às vezes, tem um grupo para um desses, entendeu? Eu sei que é pouca gente, mas tem que meio que pensar numa maneira de bem trabalhar isso, porque é muita coisa e é muito mais provável que grandes centros como São Paulo, Rio, ou mesmo Minas, esses lugares já tenham mais decisões do que lugares menores. Então, é mais material. Na verdade, assim, deve ter mais conteúdo para analisar. Entendi. Não quer dizer que não vai ser fácil de encontrar, entendeu? Porque ainda tem a barreira tecnológica, que é a dificuldade de conseguir o material, que vai ter em todos eles. Né? Então, é só para... Braulio, se você me permite só um comentário, eu vou ficar responsável pela coordenação desses tribunais maiores, né? E eu acho que, apesar dessa sua preocupação, de fato, vão ser os tribunais com maior número. Tem um ponto positivo para eles, que os sistemas de busca, os sistemas de pesquisa jurisprudencial são melhores do que de outros tribunais, especialmente São Paulo. Então, acho que a gente pode contar com esse ponto a nosso favor, e como o recorte é especificamente LGPD, os casos, nesse momento, não vão ser tão numerosos. Não, tudo bem. Além disso, a gente pode contar com ali uma presença do auxílio midiático, né, um acompanhamento de outros meios para nos ajudar. Acho que a preocupação é super válida, mas eu tenho fé que ainda assim não vai ser tão desequilibrado em relação aos outros. Acho que cada um vai ter sua dificuldade. Eu acho que não achar resultados, às vezes, é mais frustrante do que achar muitos nesse tipo de pesquisa. Buscar e não encontrar pode ser mais difícil do que encontrar muitos resultados. Tá bom. Acho que vai dar certo. Excelente, mas obrigada pelo comentário, Braulio. Acho que é um bom ponto para a gente ficar atento, de fato, talvez até depois na divisão das análises, né? Talvez a gente tenha mais coisa para analisar mesmo em relação a esses tribunais de grande porte. Então, acho que é um bom ponto para a gente ficar atento.
A Marcela levantou a mão também? Sim, gente, eu só queria chamar a atenção aqui, eu já tinha compartilhado esse link com vocês, eu verifiquei que aqui o pessoal já está mapeando, tá? Nessa Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, eles já estão mapeando e aqui tem diversas decisões, então também dá para comparar a nossa busca, enfim, né, com essa outra fonte, para a gente ter, enfim, ter segurança que a gente conseguiu, enfim, verificar todas as decisões, enfim, e concordo com a Mônica, essa questão de acompanhar também muito o que está saindo na mídia vai ser bem importante. É super legal o material mesmo. Mas era só isso. Legal, obrigada, Marcela. De nada, professora. Excelente. Então, acho que a gente pode encerrar, pessoal. A gente vai fazer essas pequenas... Ah, pode falar, Isa. Eu só queria passar a palavra para o Alisson, que pediu para falar divulgar um evento. Pessoal, eu quero fazer um convite aqui, pedir para a Isabela se seria possível, ela falou que sim. Eu quero fazer um convite para todos vocês, que no dia 5, semana que vem, segunda-feira que vem, a Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, que a doutora Laura é vice-presidente, e eu sou membro, nós organizamos um evento, vão ser das 9 às 18 horas, várias discussões, vários painéis temáticos com alguns dos maiores nomes aí da proteção de dados no país. Então, eu queria deixar o convite aqui para todos vocês acompanharem e participarem depois, dando feedback, enfim. Eu vou passar o link aqui do post que foi feito no Instagram do Conselho Federal. Eu sei que eles estão enviando por e-mail já nos informativos. E sobre a programação, tenho sim. Deixa eu pegar aqui, porque eu tenho as imagens. Só um momento. Aqui. Mas não dá para enviar a imagem no chat. Qualquer coisa me envia no Telegram. Tá, eu envio no Telegram. Eu vou enviar no Telegram lá a programação. Mas vão ter várias participações. A doutora Estela, que é nossa colega aqui, também vai participar. E eu acho que vai ser bem proveitoso. Então, deixo aqui o convite para todos vocês participarem. Muito obrigado pelo espaço. Imagina. Excelente. Bom, obrigada, Alisson. Pessoal, acho que a gente queria agradecer aqui a todos. Foi um semestre intenso e a gente fica muito contente com a participação de todos. Eu estou muito animada, assim, com a perspectiva da pesquisa. Acho que vai ser uma pesquisa importante. Como vocês viram, teve uma orientação metodológica, né, com essa questão da pesquisa empírica, então acho que vai ser muito legal. Como o Danilo também comentou, acho que a gente pode de fato, jogar um pouco uma luz sobre como os tribunais estão interpretando, os tribunais de primeira instância interpretando a LGPD ao longo desse ano, acho que vai ser muito importante. Então, um agradecimento a todos aqui que estão participando, desejo também a todos um excelente trabalho, agradeço aqui também o pessoal do CEDIS, que trabalhou nesse tempo todo montando essa equipe, e estamos à disposição, todos nós, aqui, para que a gente possa seguir com o cronograma e que a gente consiga entregar esses 2 produtos, e certamente que eu tenho muita certeza de que serão um sucesso. Danilo, mais alguém gostaria de falar, Isa? Acho que só agradecer mesmo pelo semestre, foi muito legal, as trocas foram ótimas e eu estou muito empolgada com esses novos objetivos. Acho que vai ser sensacional. Excelente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.